Apliquei, fui aceito lá em Stanford, falei, puta, ali no Vale do Silício, no coração do negócio, eu falei, vou lá mergulhar, comprei uma bike, comprei uma mochila, fui morar no campus, tinha 33 anos, achei que eu tinha 19 de novo. Aí você estuda o case do Airbnb, vem o fundador do Airbnb na aula pra você conversar e questionar, aí vem o fundador do Snapchat, você fica sabendo da história, quem tava estudando em Stanford, recebeu o cheque do fundo, saiu no meio da sala, levantou e foi embora. Então assim, mais uma história aqui, dá pra contar umas mil. Teve um casal que foi lá e eles queriam dar um consultório de presente pra filha, que a filha tava se formando. E eles não iam ter condição de comprar uma sala, pagar e tal. Eles só assim, tem como a gente imprimir esse contrato, que é um contrato digital, tem como a gente imprimir pra gente dar? E aí eles colocaram no envelope e botaram na árvore de Natal. Então assim, você dividir essas... Qual o maior desafio de empreender com saúde no Brasil? Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, o podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz empreendedores, empresários, donos de empresa e gestores para contar aqui para vocês um pouquinho da história deles, da jornada deles, dos erros, dos acertos, para que a tua vida fique aí mais fácil, para que você também se inspire nessa jornada. E hoje eu tenho o prazer aqui de convidar um grande amigo, uma pessoa que, né, a vida traz essas coisas que acontecem, acabam virando grandes amigos. Convidado de hoje, ele trabalhou por mais de 10 anos no mercado de capitais e ele fez uma transição de carreira. Participou ali, foi um ano, né, que você fez em Stanford, um programa, ele largou o emprego, foi fazer esse programa lá em Stanford de um ano para ver qual que seria o próximo passo e lá conheceu um dos seus sócios e iniciou essa nova jornada dele empreendedora, no que se tornaria hoje a grande Livance, um baita case aí, que é uma plataforma pioneira que conecta médico, paciente, a espaços e serviços médicos de alta qualidade. Ele também é um grande investidor anjo, bem ativo aí no cenário, em diversas startups, e também é membro do conselho no grande hospital Albert Einstein, talvez o melhor hospital aqui do Brasil. Então, uma honra ter você aqui com a gente, Claudio Mifano, cofundador e CEO da Livance. Obrigado pelo seu tempo. Finalmente conseguimos sentar aqui para conversar. Bom, eu que agradeço, Nardon, obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui e acompanhar o trabalho que vocês fazem, levando conhecimento aí para os empreendedores, que são os que levam o país para frente aí, né? Boa. Ó, galera, já aviso vocês para pegar papel e caneta aí. Se você está na esteira, na academia, já separa o bloquinho de notas do celular, que esse episódio está sensacional, tá bom? A gente vai falar bastante aqui sobre os diferentes momentos de vida aqui do Mifano, né? Da parte da transição de carreira dele, de sair de 10 anos trabalhando no mercado financeiro para empreender, como que foi essa decisão dele de ir para a área de saúde, como que foi o começo do negócio, toda a parte de MVP, entender do negócio, como entender as dores do cliente e também a importância de você estar num ambiente que proporciona um networking importante para você como profissional, para você também poder, né, inovar e sair do básico, tá? E vamos falar também bastante aí sobre experiência do cliente, que a Livance é um baita de um case, tá? Então fica até o final que só tem coisa boa nesse podcast. Bom, galera, como eu disse aqui no começo, né, o
Mifano trabalhou aí por mais de 10 anos no mercado financeiro e fez depois essa transição para começar a empreender e abrir a Livance. E foi num programa lá em Stanford, né, que você encontrou o teu sócio e começou essa ideia do negócio. Eu queria começar falando um pouquinho desse começo. Como que foi essa sua decisão de, pô, eu tô ali no mercado financeiro, tô bem, tô crescendo, já tô muito bem conectado, cara, 10 anos já é uma grande jornada e, pô, mesmo você tem nada de certo, você falou, pô, deixa eu sair daqui para ver outros áreas. Como que foi esse momento, essa decisão? Muita gente que ouve a gente aqui, às vezes está passando por esse momento de carreira, um momento de, pô, tá num negócio consolidado, tá bem, já fez um belo pé de meia, só que às vezes talvez não esteja satisfeito, talvez não tenha aquele propósito de vida completo e fala, pô, e aí, como que eu faço essa mudança? Como que foi para você, cara? Boa, legal. Como você falou, foram 13 anos no mercado financeiro, na Claritas, e foi interessante porque eu entrei lá, era uma gestora pequena, eram 11 pessoas e durante esses 13 anos cresceu bastante, tanto em termos de ativos sob gestão e tudo mais. Eu fiquei 7 anos numa área de gestão como trader ali, aquele negócio que você tem 7 telas na frente, fica olhando para o mundo inteiro, compra e vende e tal. Depois estava um pouquinho cansado de olhar só para a tela. Resolvi para uma área que era de gestão de patrimônio, então tinha uma pegada um pouco mais comercial, de sair do escritório, tentar conquistar famílias, indivíduos para ajudar a gerir o patrimônio, então uma coisa um pouco mais comercial, mais de pessoas. Ajudei a criar essa área, depois de 6 anos eu liderava essa área e aí aconteceram 2 coisas. Um é que a Claritas a gente era um modelo que você podia se tornar sócio e tudo mais, né? Partnership, muito comum em startup. Até quando eu entrei lá eram 11 pessoas, na época 2002 ninguém chamava de startup, mas talvez hoje a gente chamaria, né? Exato. E foi muito legal também acompanhar, eram 4 fundadores, acompanhar todas as dinâmicas que aconteciam, era uma sala todo mundo aberto e tal. Enfim, aí nesse momento a gente vendeu o controle da Claritas para um grupo americano, né? Então era uma empresa de 150 anos de idade, de capital aberto, então não era mais aquela coisa de um grupo de sócios que todo ano você vai, tem chance de aumentar quando você tem de sociedade e tudo mais, ia mudar a dinâmica. E eu estava começando a achar mais legal o que os meus clientes faziam nos seus negócios, na economia real, do que o mercado financeiro. Então tinha lá alguns empreendedores de tecnologia, tinha cara do mercado de saúde, mercado imobiliário, e eu acabava me engajando com eles, tudo mais, tal. E aí eu comecei a achar isso mais atrativo do que o mercado financeiro, que, enfim, eu continuo achando muito bacana e tal, mas aquilo ali começou a me gerar uma curiosidade. Logo depois que vendeu o controle, isso era lá para 2014 e tudo mais, começou a ficar com um cheiro um pouco de final de ciclo, né? Falei, putz, 13 anos, tal, o mundo mudando, né? Tecnologia começando a engolir tudo e tal. 2014 estava no auge. Tava indo com tudo, começando 2015, aí no auge. Isso, né? Exato. Aí 16, 17 foi o auge, depois talvez. Que foi a bolha, mas tava assim, as coisas estavam começando a mudar, né? E eu tinha estudado administração, era um cara de planilha de Excel, investidor e tudo mais. Eu falei, putz, sei lá, acho que hoje com expectativa de vida cada vez mais longa, talvez a gente tenha tempo para ter 3 carreiras totalmente diferentes. De repente eu encerrei um ciclo e eu tô a fim de ver o que pode vir pela frente, né? Eu tinha ficado já um pouquinho mais velho para fazer MBA fora, né? O pessoal faz com 27, 28, eu já tava com um pouco mais de 30. E aí um dia eu descobri que algumas faculdades você pode entrar diretamente no 2º ano do MBA. Que legal. Eu falei, putz, é isso aqui, né? Na minha faixa etária e tal, eu tinha recém-casado, era um momento pessoalmente também interessante. Não tinha filho ainda? Não tinha filho, recém-casado. Falei, puta, vou começar a estudar para processo e tudo mais. Apliquei, fui aceito lá em Stanford. Falei, puta, ali no Vale do Silício, no coração do negócio. Falei, vou lá mergulhar, comprei uma bike, comprei uma mochila, fui morar no campus. Tinha 33 anos, achei que eu tinha 19 de novo. E falei, vou... foi junto? Foi junto, pô, né? Então, uma questão pessoal legal também. Fui morar no campus, né? A faculdade aqui em São Paulo que eu fiz, a GV, é muito boa, mas é um prédio na Avenida Paulista. Então, era uma experiência que também ia ter um lance pessoal, de morar fora e tal. E é isso, ia de bike pra aula, você acha que você vira garoto de novo, aí vem na aula, você estuda o case, né, você conhece bem, aí você estuda o case do Airbnb, vem o fundador do Airbnb na aula pra você conversar e questionar, aí vem o fundador do Snapchat, você fica sabendo da história que ele estava estudando em Stanford, recebeu um cheque do fundo, saiu no meio da sala, levantou e foi embora. Então assim... Você começa a ouvir as histórias, né? Assim, tanto que é assim, possível, né? Que é possível. Assim, tanto que teve uma regra lá em Stanford que eles colocaram, que eles começaram a parar de proibir professor de investir no aluno durante o estudo, porque tinha vários caras começando a sair da sala de aula no meio do curso ali. Sério? Não sabia disso. E aí só assim, não, puta, tem que segurar, deixa a pessoa estudar e tal. Pô, pelo menos era lenda, né? Que tinha lá, mas é um negócio que eu falo, ainda mais depois que o mundo virou um pouco mais remoto, né, com pandemia e tal, é muito mais do que um lugar, é uma questão de cultura, né, e aí
Tinha uma aula de mercado financeiro lá também, que tinha o cara que montou um dos maiores hedge funds do mundo, o Vikings, era um italiano que tinha feito exatamente essa mesma aula 20 anos antes. Então, assim, o cara que estava dando a palestra na tua aula era o cara que tinha sentado ali 10, 20, 30 anos antes, tinha feito tudo aquilo. Então, é um negócio do exemplo arrastar, de fazer se acreditar que vai dar e tal. E todo mundo muito humilde ali, né? Eu lembro um dia eu fui comer num lugar simples ali que tinha de quibe lá, sei lá o quê, e aí alguém falou, tá vendo aquele cara lá de bermuda lendo um livro, é o fundador do Booking.com e tal. E aí um negócio muito assim, leve, né, de acreditar, né, pode ser um moleque, pode ser mais velho, né, essa questão de idade vale pouco e tal. E aí você vai começando a se encantar e tal. Naturalmente, quando eu fui pra lá, eu falei, poxa, Venture Capital talvez faça sentido, porque é uma coisa que me aproxima desse mundo de inovação. Pego o meu lado de investidor, empreender me atraía bastante, falei, construir um negócio do zero, diferente, né? Mas eu brincava que deixa rolar lá, se for pra trabalhar com cinema, vamos ver o que vai acontecer. Você já tem um estilo já pra trabalhar com cinema, né? Não é pra... Pô, que é isso, ó, tem cara de diretor de filme, pô. Eu achei que você falava que eu tinha cara de ator. Por isso que eu falei que não. Diretor talvez, mas... Vai com o diabo. Woody Allen, vai do Woody Allen, é isso aí, ó, galera, ó. Põe o óculos, né, ó, foca nele, olha ali na câmera, olha lá, vai do Woody Allen, cara. Vamos fazer pô, essa daí a gente vai te sacanear, mas vamos ficar aqui por fora, né? Mas então, assim, eu tava com essa tese de Venture Capital, de empreender, e aí chegando lá eu me inscrevi numa aula ali, que é super famosa em Stanford, chama Startup Garage, e que foi responsável por várias startups que foram fundadas nos Estados Unidos, super famosas. Então era meio que te ensinar a metodologia, né? E talvez muito do que vocês trouxeram para cá, e acho que nessa nova forma de fazer negócio, eu passei por isso lá e eu não conhecia nada disso, né? O mercado financeiro, o mundo mais tradicional. Então ali era um trimestre, você tinha que ter um time, né? Então eu me juntei lá com outro brasileiro, que acabou virando meu sócio depois. Mas aí você tinha um trimestre só para mergulhar num problema, né? Então, assim, entender o problema, rodar um monte de entrevista, ir a fundo sem pensar em solução. Então, de fato, mergulhar no problema, na dor. E aí, depois, no segundo trimestre, você começa a desenhar algumas coisas, tamanho de mercado, monta o MVP. Então, assim, tinha tudo. E era um batidão, assim, semana a semana. Tipo, tem lá nos Estados Unidos o Y Combinator, o aceleradora. Você tinha um batidão semana a semana e tal. E aí foi muito legal, porque a gente começou a trabalhar, eu e que virou meu sócio, a gente começou a trabalhar junto e aí a gente começou a se dar muito bem. Então a gente começou a ver que tinha um perfil complementar, tinha dia que tinha que fazer uma apresentação e um modelo, e aí tinha o networking com o fundo de Venture Capital do cara do Google. Eu falei, pô, eu tô louco pra ir lá no networking. E ele falou, não, eu faço isso aqui que eu tô feliz. Então a gente começou a ver que tinha uma complementaridade de coisas que a gente gostava de fazer, que a gente ia bem junto e tal. A gente passou esse programa lá trabalhando numa ideia que ele tinha, que vinha de uma plataforma de mercado imobiliário, que era mais ou menos de onde ele tinha vindo. Começamos a ter um MVP, alguns clientes no Brasil e tal. E até que um dia um amigo dele ligou para ele, que é médico, né? Eu lembro que eu tava tomando café com ele ali tem aquele Pete's Coffee lá na University Avenue. Tava com ele falou, puta, tem um amigo meu que ligou falando de uma ideia que ele tem, porque ele é médico, ele tá vendo um desafio do mercado de saúde e tal, um negócio que parece interessante e tal. Eu falei para ele que estamos eu e você aqui, que a gente tá olhando coisa, que a gente tá com vontade de empreender junto, e o cara tá afim de vir aí conversar com a gente. Falei, porra, vambora, né? Falei, esse cara tá afim, né? Mais um louco. Falei, um louco, aí, dois loucos, três loucos, todo mundo junto. Lá. E aí o médico pegou o avião, foi pra lá e começou a contar. Ele tinha 15 anos de carreira como médico, né? Tinha feito oftalmologia, formação e tudo mais. Tinha montado consultório, tinha fechado consultório, começou a contar do desafio do médico, que todo mundo acha que o médico tá bombando, bem, tá ganhando super bem. Aí você vai ver que não é bem assim, o cara tem que montar o lugar, custa caro pra manter. Aí a moça da limpeza faltou, acabou o glamour do médico, ele vai lá limpar, né, o banheiro, porque o paciente vai chegar e precisa estar tudo bem. E aí que você precisa começar a atender um monte de gente para chegar num break-even. O médico é uma missão muito legal, mas não é uma ONG. Então, assim, você vai vendo os problemas que isso leva. Aí depois você começa a atender muito volume, atende rápido o paciente, começa a não entregar uma consulta boa, sai, pede um monte de exame, atende de 5 em 5 minutos, porque você precisa chegar no 0 a 0. Então, o médico também estudou lá 10 anos, continua estudando, está insatisfeito com a prática dele. O médico é o profissional com maior índice de insatisfação profissional e maior índice de burnout. Eu ouvi um dado outro dia, não sei o quanto que ele é, né, 100%, mas que mais de 60% dos médicos do Brasil não recomendam os filhos a seguirem a carreira, né? De médico. De médico. E assim, a gente que tem filho sabe, você quer o melhor pro teu filho. Se os caras não estão recomendando, é um sinal ruim. Então a gente foi vendo muito disso e aí, poxa, né, quando você fala de dor, do que você quer resolver, começou a aparecer um negócio muito legal, muito com propósito. Ele vinha dessa dor, então assim, tinha muita legitimidade. Ele falava muito
das médicas mulheres, né? Então, assim, faz lá 6 anos de faculdade, depois, sei lá, 3, 4 anos de residência, estudou 10 anos. Muitas vezes, para a mulher que quer ter filho, tá pensando na maternidade. Se já é difícil para a mulher que trabalha no mundo corporativo e que tem licença remunerada, né, já é difícil, imagina para quem é profissional liberal. Então, ele falava assim, muitas vezes, não dá o primeiro passo, não vai, porque você fala assim, você não vai arriscar. Né? A gente fala que o médico é um empreendedor, mas ninguém avisou. Né? O médico ele é uma empresa, né? Uma pessoa física que é uma... Sim. Então, assim, ficava muito pelo caminho, e aí você vê os impactos nos pacientes e tudo mais. Então, aquilo ali começou a encantar um pouco ele falando, ele passou alguns dias lá com a gente falou, poxa, vamos mergulhar nesse negócio aqui que parece interessante, parece ter propósito e tal. Então, assim, foi o primeiro contato, assim, vamos dizer. Cara, que irado. Então, assim, como você, no fim do dia, como você se planejou para fazer essa mudança, foi algo natural, né? Onde você estava na Claritas, né? Que chamava. Claritas. Putz, chegou o final do ciclo, você falou, pô, deixa eu me renovar, casei agora, tô com um dinheirinho aqui, pezinho de meia, deixa eu, viver algo que eu não vivi, talvez seja um pouco mais velho, vamos embora. E lá, você se provocava todo dia do que você quer, até no fim do dia, onde o mundo conspirou e, putz, a dor veio até você. Eu não tinha nenhuma grande ideia, assim, sei lá, você sempre tem ideia, mas não tinha nada muito sólido. E aí, nesse momento, a gente falou, poxa, vamos mergulhar nesse negócio aqui. E daí vocês mergulharam e ali, logo depois disso, falou, pô, vamos. E lá ainda, vocês lá, vamos. A gente estava para terminar ali, faltava tipo uns 2 meses para se formar. A gente começou a olhar um pouco o tema, dali a 2 meses a gente se formou. Ficamos mais uns 2 meses lá ainda na faculdade para estudar dali, sabe, aquele ambiente legal e tal. Mas basicamente desse momento que a gente se formou até a gente de fato lançar a Livance foi 1 ano. E aí assim, eu também queria ter certeza que era isso que eu queria fazer, né? Tinha uma atratividade, mas aí a gente começou de fato a fazer toda aquela metodologia. Então a gente começou a marcar conversa com o médico. Então durante 1 ano a gente entrevistou mais de 150 médicos profissionais de saúde presencialmente. Na época era tudo presencial. Perfeito. A gente se formou no meio de 16, então ia lá, marcava o café, ia visitar, almoço e tal. E aí, né, aquela metodologia de perguntas abertas para entender como é que é a dinâmica. Então o meu sócio, né, o que virou, né, o terceiro fundador é o médico. Mas a gente fala assim, pô, a gente vai criar um negócio diferente, então vamos de cabeça aberta para ver o que tem por aí. Aonde que tá a né? dor, porque às vezes a gente tá mirando para lá e acerta lá. Ele tinha muito conhecimento e muita propriedade, porque ele tinha vivenciado isso, mas a gente fez muito isso. Foi uma forma também da gente começar a se conectar, ouvir isso. A gente criou um MVP na clínica que ele tinha, então ele tinha uma clínica lá com 3 salas, a gente montou um site, montamos o nome, montamos uma precificação, começamos a gastar 10, 20 reais por dia no Google, no Facebook, para atrair uns leads e para entender. A gente chegou a ter uns 9 clientes lá, era um negócio totalmente na mão, a gente quer fazer o agendamento do telefone, a reserva de sala era uma taxinha que a gente MVP colocava lá no... Né, a gente se aproveitou que ele tinha uma clínica já montada, mas ali o resto foi na raça, na mão, para ir entendendo. Então, pô, a gente consegue vender, não consegue, como é que atua? E foi conversando até a gente começar a entender que ali era onde a gente queria se jogar. Eu tinha feito planejamento pessoal, né? Acho que muita gente quer empreender e acha que, puta, vai dar certo meio rápido e tal. Então tem que ter um planejamento pessoal. Tem que alinhar isso daí de planejamento pessoal. Você está falando de planejamento pessoal, você fez um pé de meia para ficar tanto tempo sem tirar um tostão de onde você estava. É isso que você está falando. Continuar assim, exatamente. Planejamento eu preciso ter alguns anos, né? Vou empreender e depois de 6 meses, se não funcionar e tal. Então, assim, a gente não teve pressa para lançar, a gente fez esse MVP. Acho que naquele momento, para mim, a decisão mais importante era onde eu ia colocar, né, o meu tempo, né, importante. Que era o mais importante. Eu podia voltar para o mercado financeiro, enfim, financeiramente é sempre bom o mercado financeiro, sempre não, mas tinha se você mandar bem é bom. Exato. Então, eu queria tomar um cuidado, então eu também não queria me afobar. Acho que foi por isso até que quando a gente lançou a gente acertou bastante, mas talvez porque a gente ficou bastante tempo ainda olhando, estudando, para tomar essa decisão e entender que aquilo aí ia demorar anos, sabe? A gente lançou isso faz pouco mais de 6 anos e, sabe, você tá na batalha ainda. Tá só no começo. Nada acontece do dia pro outro, dá um monte de coisa errada. Então, assim, acho que essa parte do planejamento pessoal é importante. Acho que você sempre tem alguma pressão de fazer dar certo, mas eu vejo alguns casos que, determinado do nível de pressão financeira que o fundador tem, ele provavelmente vai tomar decisões que são erradas, vai priorizar o curto prazo em vez de construir alguma coisa mais sólida, né, vai bagunçar um pouco a decisão, né, o nível de pressão. Isso eu acho que é até normal, você vê até fundo de venture capital, às vezes tem um empreendedor que está pressionado, porque a empresa está indo bem, mas ele não tem recurso na física, aí, sei lá, se é alguém super jovem que mora com os pais, está tudo bem. Se você é um pouco mais velho, tem filho, é casado, isso precisa estar alinhado em casa, precisa estar alinhado com o teu parceiro, né, assim, não adianta a empresa estar indo bem e você tem dificuldade financeira em casa, o que a gente vê é bastante comum. Então eu tinha esse planejamento com calma para fazer.
Então a gente ficou durante um ano nisso, entendendo que você tem que alinhar em casa que os próximos anos vão ser bem intensos, bem diferentes. Tem que estar bem afim, né? Não tem que cair nessa de o empreendedor sai na mídia, só sai notícia boa, tal, né? Não é isso, né? O dia a dia é difícil. Então acho que o planejamento foi um pouco ter a calma de lançar e entender que isso vai demorar, assim, acho que um pouco vem de... Eu acho que o bom de você empreender um pouquinho mais maduro é isso, assim. Você tem a maturidade. Fazer conta, sabe, né? Fazer planilha, né? E me falando, eu acho que, assim, né? Eu vejo que tem 2 tipos de perfis que são totalmente extremos das pessoas que eu vejo que querem empreender. Um, que é aquele perfil do vamos, vai, empurra e sai fazendo as coisas sem entender se tem mercado, sem entender se a dor é grande o suficiente, sem entender se é aquilo que de fato ele quer ou não, mas, cara, vai fazendo. Dá certo e errado, né? Não vou entrar no mérito, mas esse é um perfil. Tem um outro perfil, que é o perfil do que vai estudar, vai fazer uma mentoria, vai estudar mais, daí vê o plano de negócios, e daí fica empurrando, e nunca faz nada. Acho que esses 2 extremos são ruins, né? Porque você sair sem planejar, sem olhar, sem ver se de fato é um mercado grande, sem ter esse planejamento que você falou, né? Porque eu tenho dinheiro para fazer isso, quanto tempo isso vai demorar? Pode ter certeza que vai demorar o dobro ou o triplo do tempo que você imaginou para aquilo dar certo. O que isso impacta na minha vida pessoal? O que isso impacta na minha vida, né, familiar? E se depois der errado, o que eu posso fazer, né? E principalmente, será que esse mercado é um mercado que eu gosto, que eu tenho tesão? Ficar aí décadas, né? Não é uma jornada de 1 ano. Uma jornada de 10, 20 anos, de fato, você quer fazer um negócio bacana, no mínimo, né? Se não for a vida inteira. E do outro é o cara que só posterga, só empurra com a barriga. Só planeja e nunca faz nada, né? Como que você vê esse equilíbrio, né, na vida da maioria dos empreendedores que você fala, e até olhando para a tua própria, né, fazendo essa reflexão, esse equilíbrio entre, eu tenho que estudar, eu tenho que entender se é o lugar certo que eu estou apostando, ao mesmo tempo eu não posso demorar muito, eu tenho que ir para execução, porque de nada adianta eu também planejar um monte, e daí na hora que eu vou lá e coloco o negócio para funcionar, o mercado me dá uma resposta totalmente diferente, e tudo aquilo que eu imaginei, planejei, coloquei na planilha não serve de nada, né? Você precisa ter esse equilíbrio. Como você mesmo disse, a gente foi lá e começou a conversar com os médicos, começamos a entender as dores dos médicos, e daí, chegou uma hora que ele falou, vamos rolar um MVP aqui para ver se tem de fato demanda nesse negócio, mas não vamos gastar muito dinheiro não, vamos fazer na clínica que ele tem mais 2 salas, vamos colocar 10, 20 reais, o que a gente está dedicando, que é o nosso tempo, para fazer esse primeiro ciclo de teste e ver, tem demanda ou não tem, o que é dificuldade de fato, será que é aquilo que a gente planejou, viu que é um mercado grande, como que você vê esse equilíbrio? Eu acho que ele é fundamental, assim, embora o que você falou, dá certo, tem gente que deu certo em todos os perfis e a gente tem que tomar cuidado, né? Não, o cara criou o Facebook com 22 anos, tá? E todo mundo acha que o cara com 22 anos é a melhor idade. Então, assim, tem que tomar cuidado com as exceções, né? E com os casos isolados. Acho que em algum sentido é importante você ter um planejamento, ter uma noção de onde você está indo, né? Será que nessas perguntas que você fez um pouquinho, será que esse é um mercado que eu quero ficar na próxima década? Ou será que eu estou indo lá porque eu acho que é onde eu vou ganhar mais dinheiro? E tá tudo bem, mas o dia que tiver difícil vai doer mais se você tiver num negócio... Pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro e não pela missão, né? E tá tudo bem, no final acho que as coisas precisam ser remuneradas. Então é mais difícil. Que negócio que você quer construir? Você quer construir um negócio que você vai buscar dinheiro de venture capital, você quer construir um negócio gigante, e aí tem mercado para isso. Você quer construir um negócio legal, né? O lifestyle business e tá tudo bem. Acho que é a decisão de ser com quem são sócios que você vai fazer. Então ali tinha uma questão também, me ajudou muito ter passado 1 ano estudando com um dos sócios, mas depois tinha um terceiro sócio. Então o fato de ter passado quase 1 ano trabalhando junto antes de lançar, na minha visão também era uma forma de eu ver, isso aqui bate, dá certo, né? Você falou ali, né? Acho que mais de 40% das startups não dão certo, porque o empreendedor lançou um negócio que ninguém queria. Também tem um percentual gigante de que o time deu errado, o time brigou, né? Então, assim, sim. E até resgatando esse curso que eu fiz lá em Stanford, esse programa, eram 2 trimestres. E aí no primeiro trimestre tinham 2 classes, no segundo trimestre tinha 1. Por quê? Porque o time falou, eu não tô afim de trabalhar junto. Então ali já acontecia mesmo no programa. Então assim,
você vê isso, você entendeu por que você quer fazer conta, qual que é o tamanho de mercado, que tipo de margem que tem aqui, aonde que funciona, qual que é a dinâmica. Então assim, sem exagerar, mas tem um pouco de noção de onde você está indo. E do outro lado, você está sempre avançando. Então, putz, eu vou entrevistar 150 médicos, vou entrevistar 150 potenciais clientes no meu mercado. Você está executando. Você está executando. Depois disso aqui, eu preciso mexer, né? Então vamos lá, agora vamos botar o MVP, agora tá rodando, legal, agora vamos... Então assim, você tem que estar avançando, tem que botar o carro na rua, tem que dar um pouco a cara. Uma hora ali eu falei, cara, vamos pular nesse escuro aí, vamos lá, com o maior número de informações possível, mas tem uma hora que você tem que se jogar, mas com essas questões pessoais e algumas informações mais básicas, acho que na mão ajuda, reduz o risco, né? Todo mundo fala que o empreendedor é um tomador de risco, mas você tá o tempo inteiro tentando tirar risco da mesa, né? O risco que eu tô com no mercado que eu quero, no mercado que é bom, no mercado que cresce, com o sócio certo, com o modelo de negócio certo. Claro, você sempre pode mudar, mas acho que algumas coisas serem olhadas antes é bom, né? Cara, isso que você fala de tomar risco, né? Que empreendedor toma muito risco. Cara, eu acho que essa é a maior balela do planeta Terra, assim, né? Eu acho que sim, você toma o risco de empurrar e vamos ver o que acontece, mas a verdade é que a maioria dos riscos que eu tomei foi com muita convicção de ter exaurido todas as possibilidades, ou pelo menos ter uma visão clara das possibilidades que eu podia ter, para, cara, falar, vamos agora e vamos com tudo. Né? Então você toma um risco, mas é um risco calculado, porque você tenta enxergar a primeira derivada, segunda derivada, terceira, você tenta enxergar a consequência daquilo que você vai fazer, onde pode dar, e se der errado, o que de pior pode acontecer? E se der tudo certo, o que de melhor pode acontecer? E você sabe que vai acontecer algo entre esses dois, né, extremos e pode se planejar para quando, né, alguns desses extremos acontecem. Agora, voltando para o ponto que você falou que eu achei super importante, né? Você passou 1 ano interagindo com sócio, um outro ano interagindo com outro sócio. Vocês são 3 sócios hoje. E, cara, a gente sabe que, né, sócios deverão ser complementares, sócios são diferentes, e aquilo que é a fortaleza, né, eu sempre falo que é uma moeda que tem os dois lados, aquilo que é a fortaleza de alguém também é a fragilidade desse alguém. Como que vocês, como sócios, se complementam e o que cada um de vocês tem de mais forte, como vocês se dividem hoje no negócio, olhando essas fortalezas e fraquezas, né, de cada um? Legal. O Adam Grant, né, eu gosto bastante, o meu guru aí de desenho organizacional, de várias coisas, ele fala que, né, você tem que estar conectado aos teus valores e não o que te define são os seus valores, não as suas ideias, né? Então as suas ideias você muda desde que aquilo ali não impacte os seus valores. Então assim, eu acho que quando a gente olha os sócios, você tem que ter uma base de valores, né, comuns. Então, que a gente acredita que não tem atalho, que a gente tem que fazer a coisa correta, você quer fazer isso, você quer fazer no longo prazo, você quer fazer rápido, enfim, acho que é o como que você topa fazer, né? Então é importante isso, tá? Porque em determinado momento você vai se ver em momentos de tomar uma decisão, mas se os valores, se a base ela é igual, eu acho que isso facilita. E pode ter debate de ideias e tudo mais. Então acho que você vê pessoas que você entende que tem o mesmo tipo de valor que você e que estão ali por um motivo parecido, né? Então acho que esse é um ponto. A questão de complementariedade, né? Então eu sou administrador, trabalho no mercado financeiro, o outro é engenheiro e o outro é médico. Então por si só, né? Então, acho que quando a gente fala de diversidade, acho que todas as diversidades são importantes, mas nesse caso não tem diversidade de gênero, do que seja, mas acho que a formação é importante. Eu brinco que às vezes eu falo muito em evento para médico e tudo mais, falo assim, não adianta você, ortopedista, vai empreender com mais 2 sócios ortopedistas, sabe? Assim, vocês têm a mesma origem, estudou na mesma faculdade, a mesma residência, assim. Isso é a mesma forma de ver o mundo. A mesma forma de ver o mundo, mesma forma de analisar, a mesma lente, exatamente. Então, assim, isso é interessante. Quando você tem coisas muito parecidas também, mesmo de business. Eu lembro uma vez, foi interessante, a gente pegou uma lousa branca ali e a gente começou a desenhar todas as caixinhas das áreas que iam ter na empresa. Tem o financeiro, tem o jurídico, tem o vendas, tem o marketing, sei lá o quê. E a gente falou assim, vamos ver o que cada um aqui quer fazer e o que não quer fazer. E aí cada um meio que colocou o nome onde queria fazer. E aí ali, isso aqui foi muito complementar. Tirado. Foi muito complementar. Então, em geral, ali o que a gente definiu? Tinha um responsável por cada caixinha e um segundo que ajudava. Uhum. E foi bom porque meio que bateu, sabe? Porque senão, eu quero fazer vendas, eu também quero fazer. Eu não quero fazer operação, ninguém quer fazer operação. Quando você tem opinião muito forte sobre as mesmas coisas, é onde, em geral, dá um pouco de atrito, né? Uhum. Então, é legal você ter zonas de intersecção de conhecimento para um poder ajudar o outro,
Mas acho que essa complementaridade é muito legal. Então, eu sou o cara que fala para fora, eu sou o cara de vendas, de marketing, o cara que vem aqui e tal. Eles são mais para dentro, né? Enfim, a pegada deles não é vir aqui conversar com você, dar entrevista. Um é mais de operação, mais estruturado, o outro é mais a parte de produto, tanto produto físico quanto produto digital. Então, assim, a gente foi se dividindo um pouco disso. Eu sempre fui o cara mais de venda, vamos lá, vamos para cima. Então, acho que foi naturalmente se complementando, acho que um puxa o outro. Acho que você tem que ter momentos de conversa aberta e tal, de falar o que está incomodando, entender a fase do outro, conhecer bem, né, como é que cada um tá e tal. Mas acho que essa complementaridade de perfil, assim, é importante. A gente vê muitas vezes os 3 ortopedistas lá, né, ou os 3 caras que fizeram a mesma faculdade de alguma coisa. De novo, tem caso de sucesso, mas acho que se vier de formas de lentes diferentes, acho que isso ajuda bem, né? Assim, cara, eu concordo muito com você. Acho que a complementariedade entre os sócios é o que de fato faz o jogo dar certo, né? Assim, por exemplo, tem 4 perfis de empreendedor, o que você precisa para lançar um negócio, que dificilmente você tem isso na mesma pessoa, né? Então, falo que você tem um perfil empurrador, que é o vamos fazer. Ah, mas a gente não tem todos os dados, não faz, cara, vamos fazer que a gente vai descobrir no meio do caminho. A gente precisa estar no mar para pescar, entendeu? Só que, você não quer nem ir pro mar, vamos entrar na água, vamos entrar lá na água para pescar, pô. Na hora que você estiver lá, você vai estar procurando peixe, às vezes passa um peixão do teu lado, só que você tem que estar lá, né? Empurra a galera para andar. Daí você tem o vendedor, que é diferente do empurrador, é o vendedor, aquele cara, putz, que sabe, entende, cara de pau, não tem medo de levar não, vai levar um monte de não, mas, cara, faz acontecer. Você tem um organizador, que é o cara que vai precisar organizar a casa quando o negócio começa a crescer. Agora, se você não tem venda, não adianta você organizar nada. E você tem que ter o pensador, que também vai olhar pro empurrador e vai falar, né? O empurrador tá empurrando a galera pro precipício. Daí você tem o pensador lá atrás olhando e fala, cara, calma, você tá indo pro lugar errado, vai pra direita. Pra direita. Vai, ó o buraco aí. Deu o cara, oi, direita. Beleza, eu vi que tá indo pro lugar errado. Vai pro lugar certo, né? É muito difícil você ter isso na mesma pessoa, ser empurradora, vendedora, organizador e pensador. É muito difícil. Muito difícil. Em fases diferentes do negócio, ainda mais difícil, porque você tem cada uma desses perfis que são mais importantes ou menos importantes ao longo também da história. Do 0 para o 1 são alguns perfis, de levar do 1 para o 10 é outro, levar do 10 para o 100, putz, é outro negócio, né? E antes da gente entrar aqui e falar um pouquinho mais da Alivance, que eu tenho a baita curiosidade, eu conheço o negócio, mas acredito que tem bastante gente que está ouvindo a gente que já tenha ouvido falar, mas não conheça. Queria pedir para vocês que estão ouvindo a gente aí, galera, vai lá no nosso canal, no Spotify, G4 Podcasts, tá? E segue a gente no Spotify. Dá 5 estrelas pra gente, que isso ajuda muito a gente a continuar no ranking, ali no topo do ranking dos negócios aqui, de podcast de negócios, tá bom? Boa! Cara, falando um pouquinho mais da Alivance, né? Vocês fizeram aquele começo ali de testar, ver o que funciona, ver o que não funciona, entender bem a dor do negócio. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da evolução, as etapas de evolução do próprio modelo de negócios para chegar ao que é hoje, e daí você talvez começar de trás para frente, né? Explicar o que é hoje, o que é hoje o negócio, o que vocês oferecem, o que vocês resolvem de dor, o tamanho que vocês estão, o que você puder abrir aqui, e daí voltar, cara, como foram, assim, talvez as grandes etapas do negócio, como esse negócio foi evoluindo ao longo do tempo. Boa, legal. Então, chegando no hoje, né, que é basicamente o que a gente lançou lá atrás, né? Então, a dor do médico é empreendedor, mas ninguém avisou, precisa montar um consultório, tem custo fixo alto, o consultório não está cheio, atende um monte de lugar, o consultório é ocioso. Então, a gente monta uma plataforma que facilita com que o médico tenha o seu próprio consultório, com um custo fixo muito baixo, com todas as soluções que ele precisa para dizer eu tenho consultório, né? E isso quer dizer o quê? Então, por exemplo, assim, eu chego lá, eu tenho um lugar para receber os clientes, uma área... O modelo de negócio basicamente uma assinatura, então pensa num SaaS, né, para um pacote de software, de serviços. Então, a gente fala que no minuto seguinte, o Dr. Bruno pode falar que tem um consultório pronto. Então, uma assinatura de pouco mais de R$200. Eu pago isso por mês? Por mês, uma assinatura, que é o fixo para você ter o pacote de serviço, depois você vai pagar por tempo de uso no consultório. E aí, o que você tem incluso nisso? Só R$200? 200 e pouco, tem 2 planos lá, mas é isso, é bem acessível.
e aí você tem uma secretária que atende falando teu nome, então no minuto seguinte nosso sistema compra lá fora numa startup lá no Twilio, joga no sistema, no minuto seguinte se alguém ligar, a nossa secretária vai falar, consultório Dr. Bruno, boa tarde, vai saber que dia que atende, horário, valor, tudo mais, a gente dá um site para o médico, presença digital, então você escolhe lá, Dr. Bruno, ortopedista.com.br, tem agendamento online em tempo real, mandamos fazer cartão de visita, então você fala assim, poxa, eu tenho meu consultório, eu posso divulgar que eu atendo. Perfeito. E aí a gente começa a montar as unidades, que são espaços que tem uma pegada muito legal de design, de tecnologia, você chega lá, não parece que você está indo num lugar de doente, de hospital, aquela coisa branca e tal. E aí o legal, eu já falo um pouquinho mais de como é que é, mas o legal é que o médico ele pode abrir a agenda qualquer dia, qualquer horário, como se tivesse um local próprio, só que ele só vai pagar pelo uso do consultório quando ele de fato tiver um paciente. Então é um modelo de pagamento por uso, né? Um pay-per-use que a gente chama. Então o paciente chegou lá, tem uma consulta agora às 15 horas. O paciente chega, ele faz um check-in num totem, tem uma jornada digital legal, o médico avisado no aplicativo, ó, o paciente Cláudio chegou, você vai atender ele no consultório 3, que está pronto, é o que você precisa lá, você vai lá receber o paciente Cláudio, chega lá, na porta do consultório tem um tablet, já bota a foto e o nome do médico, dá um toque personalizado, legal. Você entra no consultório que está tudo pronto para o que você precisa, você atendeu, vamos dizer que você vai atender só aquele, você ficou 33 minutos, depois você aperta um botão para encerrar o uso da sala, o sistema vai entender quantos minutos você usou e vai cobrar por minuto. E aí no final do mês, automático no aplicativo, cobra a assinatura mais os minutos de uso. Então se você pensar que o consultório é algo super ocioso, seja porque o médico no começo de carreira tem pouco paciente, seja porque o cirurgião passa metade da semana no hospital, médico atende no Brasil, mais de 82% dos médicos atendem pacientes em pelo menos 2 regiões. Perfeito. Se você parar para pensar, os médicos que a gente conhece, aí todo mundo tem amigo médico, parece que estão em 10 lugares ao mesmo tempo. Uma loucura, um dia está perto do hospital, outro dia está perto de casa, o paciente não quer atravessar a cidade para ir no médico. Então a gente começa a montar as unidades, hoje a gente tem 17, tá? Essa semana a gente lançou a 17ª unidade, e aí eles podem atender em todos. Então com a assinatura, você passa a ter 17 consultórios. Então, puta, um dia eu vou atender perto da minha casa, outro dia eu vou atender perto do hospital, tem uma região muito boa ali que tem muito escritório, tem muita coisa, putz, eu vou abrir a agenda lá. E você pode abrir a agenda sem custo. Então, se não tiver paciente lá, você não tem custo nenhum. Então, isso facilita com que o médico consiga crescer o consultório dele, oferecendo mais opções de agenda, mais horários, mais locais, sem ter que pagar por aquilo na frente, né? O grande problema do médico é que ele tinha que pagar isso, fazer na todo frente, o investimento. Todo o investimento, a manutenção. O lugar é muito legal, então o paciente tem uma baita experiência, a gente estudou muito design centrado no paciente, então você chega lá, tem toda uma experiência muito legal. E nas unidades tem um espaço de coworking que o médico tem livre acesso quando ele não está atendendo alguém. Então, como a gente criou o formato que ele só vai para o consultório quando ele tem um paciente, então tem um espaço lá de coworking, é um espaço super legal, e ele tem livre acesso lá, incluso na mensalidade, então ele fica lá fazendo coisa pessoal, coisa profissional, interage com outros profissionais, né? O médico, maior fonte de indicação de pacientes são outros médicos, outros profissionais de saúde, então aquele ambiente é um ambiente de troca, às vezes aqueles 3, 4 amigos médicos que iam montar um lugar junto, que depois ia dar briga, sei lá o que, eles vão para lá e todo mundo atende junto. Tirado. Então você tem esse ambiente também legal que você fica entre uma consulta e outra, ou você fica lá às vezes para estudar, para fazer alguma coisa, e você só vai para o consultório na hora da consulta. Cara, que irado. E esse modelo, vocês foram evoluindo ele? Ou ele é exatamente um modelo que começou, ou vocês começaram e foram melhorando ele ao longo do tempo? Conta um pouquinho dessa, lá da versão 0, talvez a versão 1, versão 2 e a versão talvez 3 ou 4. Que legal. Só para complementar, você perguntou onde a gente está hoje, né? Então a gente tem 17 unidades, a gente recentemente bateu a marca de 7 mil médicos e profissionais de saúde, né? Que são membros, como a gente chama, né? Que pagam uma assinatura aí conforme o uso. É legal que desses 7 mil, mais da metade usam pelo menos 2 unidades, mais de 30% usam 3, vários usam 4, 5. Gerado. Quando o cara tá querendo crescer, ele fala, pô, vou abrir a agenda em 5 regiões, porque se alguém perguntar do doutor tal, eu quero que alguém me indique ali perto. Então isso ajuda muito no crescimento. Depois, quando o cara eventualmente tá bem, ele fala, vou atender só num lugar, perto de casa, não tô mais precisando e tal. Mas naquele momento do crescimento atende em vários lugares. A gente esse ano bateu 1 milhão de consultas acumuladas, né? Então 1 milhão de experiências diferentes, de pessoas que chegaram num lugar que, pô, um prédio legal, perto do estacionamento bom, que conseguem fazer um agendamento online, que chegaram lá, não tinha, né, não foram atendidos na hora, toda uma experiência legal, né? Acho que devolve a alegria do médico também de atender. Então, acho que esses são os grandes números aí. E hoje, assim, o modelo de negócio e o produto, ele é relativamente parecido com a versão inicial. Acho que um pouco do que eu falei ali de talvez a gente ter feito bastante estudo, conversa, tal. Acho que quando a gente lançou, a gente tinha uma visão muito boa, estava azeitado, juntava toda a visão de carreira do Fábio como médico e toda a pesquisa que a gente fez. Então, assim, o modelo de negócio, precificação, tudo muito similar. O que acontece é que você vai melhorando, você vai lançando versão nova do aplicativo, vai melhorando,
tem a opção de fazer isso aqui, o cara pode adiantar a sala, aí, putz, o médico pode cobrar, agora ele pode parcelar, ele pode fazer antecipação, então você vai melhorando, né, aquela coisa de você tá pegando feedback e incremental, alguns serviços a mais e tal, então assim, tem coisas, a gente lançou recentemente um marketplace para ajudar o médico a conseguir paciente, então assim, tem coisas novas que a gente está fazendo recente, para aproveitar que a gente tem toda essa infraestrutura, esses médicos, a agenda deles, para avançar na cadeia de saúde e ajudar outros players. Acho que é um pouco da visão para frente da gente ajudar outros players da cadeia. Enfim, você tem plano de saúde, hospital, médico. Acho que o setor de saúde passa por um momento triste, assim. A gente já via desde lá de trás. Então, assim, o paciente está insatisfeito, o médico está insatisfeito, o plano de saúde está insatisfeito, a empresa que paga o plano de saúde está insatisfeita. Assim, então, assim, não está legal, né? E eu acho que a gente tem um local, acho que um lugar ao sol ali para conseguir ajudar todos esses players, assim. A gente é meio que consegue ser parceiro de todo mundo, né? Em geral, no setor da saúde tá um lado, querendo um chato do outro, e acho que a gente consegue ser um parceiro para todo mundo e acho que ajudar a reinventar um pouco. O setor de saúde você tem o menor índice de graduação de startups. A gente já falou que startup tem uma mortalidade alta. Se você comparar o setor de saúde com fintech, é tipo 80% menos. Quando você pega a rodada Série B, Série C, acho que a Série C tem 15% de graduação de fintech, de saúde é tipo 3%. É um negócio... No Brasil foram criadas mais de 1.200 health techs nos últimos, 10 anos, 5 anos. Só 32 fizeram uma Série A e só 15 fizeram uma Série B. Então, assim, quantas? Mais de 1.200. E foi para 32 Série A e 15 Série B. Então, assim, é muito difícil você passar a arrebentação, o setor pouco aberto à inovação, muito tradicional, tal. Então, o setor de saúde... Muita gente vem conversar comigo para empreender e tal, e pô, eu sou um incentivador, eu sou um otimista, o empreendedor tem que ser um otimista, né, apesar de ter que planejar, mas é um setor doído, assim. Então, assim, eu acho que a gente está num lugar com esses mais de 7 mil profissionais, 1 milhão de consultas, capacidade de fazer tecnologia tudo proprietário desde o início e tal, acho que para conseguir fazer muita coisa assim para frente. Agora, sim, entendi da porta para fora, né, vamos falar assim, o modelo e a proposta de valor para o médico, né, então, pô, ele tem um lugar... onde ele consegue plugar rápido, tem uma secretária para ele dedicada, né, para ter ali agendamento, toda a parte de software, tem, chegou ali, entrou na consulta dele, já está tudo preparado de acordo com a especialidade dele, o que ele precisa, a sala, saiu, tem um coworking ali onde ele pode trabalhar, estudar, fazer o que ele precisa fazer, trocar, controle financeiro, recebimento, custo. Você resolveu a vida do médico ali, está maravilhosa. Agora, olhando da porta para dentro do negócio, para o seu modelo de negócio, né? Imagino que hoje, essas 17 localidades, ou você compra ou você faz um contrato de longo prazo de aluguel daquele lugar. Você tem que fazer uma reforma grande nesse lugar. E você, no fim do dia, tem uma maturidade daquela clínica, né? Daquele espaço, de acordo com a ocupação que você vai tendo ali de médicos que entram, que utilizam, porque no fim do dia eles precisam, de fato, utilizar, né, o local. Como é que é do seu lado interno o seu modelo de negócios, né? Como que assim que eu paro e olho o economics, que você puder abrir, não precisa abrir números, mas como é que é o modelo de negócio de fato para você, essa unidade que é uma unidade lucrativa? A gente tem basicamente, de forma simplificada, 2 fontes de receita, uma é a assinatura e a outra é a utilização do espaço. Uhum. Então você tem essas duas receitas somadas e eu tenho o custo das unidades, o custo de servir o cliente, custo com o time de secretárias, o time de CX, o time, enfim, todos os times que servem. E aí eu vou olhando por unidade se eu estou num nível, né, é o que você falou, eu lanço uma unidade, eu tenho um custo até eu chegar no break-even dessa unidade, né, a gente vai acompanhando. A ideia é que cada unidade a gente consiga lançar e crescer mais rápido do que a anterior, porque a gente já sabe, né, a gente é mais conhecido, a gente sabe fazer uma pré-venda. Então hoje desses 7 mil profissionais, eu pergunto para eles onde você gostaria que tivesse uma unidade da Livance para você ter um consultório novo seu. Eu sei que tem 392 que querem lá no ABC, a gente inaugurou essa semana uma no ABC, tem mais 433 que querem aqui. Então quando a gente lança uma nova unidade, a gente avisa com mais ou menos 2 meses de antecedência, 2, 3 meses, e 1 mês antes a unidade está no sistema. Então o que o médico faz? Ele abre lá um aplicativo e ele fala, agora eu vou abrir um consultório em Santo André. Então 1 mês antes ele abre, no primeiro dia da unidade já tem bastante consulta, porque o cara já está lá, ele já avisou, então ele já conhece. Então a gente vai expandindo e a gente vai crescendo junto com o médico. Acho que o legal da Livance é o sucesso é compartilhado. O médico vai ganhando novos locais, vai crescendo e a gente vai crescendo junto.
Então acho que a forma de olhar um pouco é essa, como é que a gente consegue ser mais eficiente cada vez que a gente lança uma nova unidade, para a gente chegar no break-even da unidade mais rápido, né? E aí depois, obviamente, crescendo a partir daí. Então é aí que a gente calibra um pouco o plano de lançar novas unidades. A gente não compra imóvel, o objetivo não é ser dono de imóvel, o objetivo é colocar tecnologia no processo, ter as unidades, também trazer outros serviços dentro da plataforma de tecnologia, para ir crescendo e ter cada vez um maior volume de unidades e outros serviços adjacentes que a gente deve lançar para os médicos, né? Exatamente. E, cara, falando um pouquinho da experiência do cliente, né? Eu fui lá, e daí não cliente médico, cliente paciente, né? Eu fui lá, não lembro qual que foi, eu acho que foi alguma ali perto da Paulista. A gente tem 3 ali, tem no meio da Paulista, uma do lado de um canto na Bela Vista e outra do outro lado na Angélica. Eu acho que foi nesse da Bela Vista que eu fui lá uma vez conhecer, que é segundo andar, eu acho, terceiro andar. Pode ser. Eu não lembro, mas eu fui lá, assim, sensacional a experiência. Você entra, você tem um tablet ali, você coloca, primeira letra do nome, já tá tudo lá. Cara, assim, sensacional de fato, né? Como vocês fizeram esse design da experiência, seja para o paciente, seja para o cliente médico? Como que foi essa melhoria contínua que vocês foram fazendo para ter uma experiência? Cara, assim, para minha experiência, algo é diferenciado realmente da solução de vocês. Acho que a gente tem muito no DNA essa questão de experiência, né? Acho que o setor de saúde, eu brinco que a gente é castigado, né? Então, assim, você vai tentar agendar, hoje você entra no você vai tentar agendar, a maioria, muitos profissionais, mesmo grandes médicos, você entra no aplicativo do teu plano de saúde, não tem agendamento online em tempo real, estamos em 2024, né? A gente quer pedir tudo pelo aplicativo, né, cara? Não tem. Aí depois você vai num lugar, às vezes você vai pode ser um médico bom, o cara tá num prédio antigo que não tem estacionamento. Aí tá localizado num lugar ruim. Aí você chega lá na recepção, tem a revista Caras, na capa tem o Senna e a Galisteu, no casamento dos caras. Aí tá atrasado, aí a recepcionista tá mal-humorada, assim. Então, assim, quando você pensa em experiências, tem vários pontos de contato, né? Os touchpoints tem uns 15 pontos de contato até a pessoa entrar na sala. E hoje você toma porrada em tudo. E, assim, a métrica não é olhar para o setor de saúde, você tem que olhar para os outros setores. A referência são os outros. Então, assim, como é que a gente reinventa, né, esse negócio e reconstrói do zero? O que é a experiência ideal? Então, design centrado no paciente da parte de arquitetura. Como é que você faz uma experiência que o médico ele vai pagar pelo tempo de sala? Então, que botão que ele vai apertar? Ele vai pegar um botão para pegar a sala, ele vai devolver. Não, vamos botar um sensor, sei lá o que. Não, hoje ele aperta um botão, só quando ele devolve a sala. Aí quando ele devolve a sala, ele avisa a camareira avisada. Então, como é que você vai desenhar? Quando o paciente chega, o que é importante no prédio, no software, o agendamento online, como é que ele recebe a confirmação, quando que ele recebe a confirmação de novo, quando ele chega lá, né? Às vezes o pessoal tem a impressão que tecnologia, não, é lançar um foguete. Não, tecnologia é você apertar um botão em um segundo e o negócio funcionar, né? É ser simples e fácil. E assim, eu lembro que no começo o pessoal olhava, não tem recepcionista ali. Tem uma pessoa do time que fica no coworking, então não é que não tem ninguém lá. Mas na recepção em si não tem. E aí a pergunta que eu mais ouvia no começo, mas e quando vier um idoso? Aí eu lembro que no começo eu falei, bom, vamos botar pra rodar e vamos ver, né? Bota aí o empurrador, aí vamos bota na água, aí vamos botar aí, vamos ver. E assim, tá cheio de geriatra, tá cheio de... E aí, sabe o que é engraçado? O jovem chega lá e sai apertando todos os botões. A pessoa de mais idade, ela lê, porque ela quer acertar. Então assim, tá escrito ali, você chega aí, coloca a primeira letra do seu nome. Aí a molecada já sai apertando tudo. Aí o cara de mais idade fala assim, deixa eu ler porque eu vou fazer esse negócio, né? E assim, a gente lançou isso no setor de saúde há pouco mais de 6 anos, já era uma novidade absurda em geral. Hoje em dia você já tem muito mais, você tem supermercado, então assim, melhorou um pouco. O usuário, ele se habituou, ele tá um pouco mais habituado, assim, mas assim, desde o início funcionou muito bem, e as pessoas adoram. Teve um episódio engraçado, do lado do totem lá, tem um botãozinho pra você pedir ajuda, aí vem uma pessoa do time. E aí uma vez uma pessoa pediu, né, apertou o botão, aí treme o relógio da nossa pessoa do time lá, da coordenadora, aí ela foi lá, era uma senhora bastante de idade. Ela falou, pois não, senhora, como é que eu posso te ajudar? Aí ela falou assim, não, na verdade eu só queria agradecer pela oportunidade de poder ter feito o processo sozinho, inclusive de ter feito o pagamento, porque em geral o pessoal não deixa nem eu encostar na maquininha. Então assim, ela ficou feliz com a autonomia que ela teve, porque é uma senhora de idade, ela deve ter falado assim, o pessoal olha e assume que eu não sei mexer e não sei o quê. Então ela falou, eu fui aqui, fiz o check-in, na saída eu fiz, você põe lá teu nome, põe o cartão na maquininha, paga, e ela falou, obrigado aí e tal.
Então, assim, você dá autonomia para as pessoas, você trata como adulto, as pessoas respondem. É claro, você não vai ser teimoso de fazer um negócio que não tá funcionando, mas o idoso adora, até às vezes vem médico, não, mas eu atendo idoso, não vai funcionar. Eu falo assim, não, mas tá cheio de idoso aqui, os caras adoram, né? Se sentem bem, as pessoas querem isso. Então você quer pessoas para fazer o que não dá para substituir a tecnologia. Então tem uma pessoa lá que ajuda, pô, o médico tá vindo atrasado de uma cirurgia, manda uma mensagem, ela avisa o paciente e tal, mas para coisas assim, muito simples e tal, a experiência digital simplificada tem que ser simplificada, né? Não adianta preenche o formulário aqui, tipo sanguíneo, nome da avó, tal, não funciona. É tirar fricção. É tirar fricção. Muito bom, cara. Galera, para vocês que estão ouvindo a gente aí no celular, no Spotify, tem um convite para você. Abre lá o seu celular agora, abre o Spotify, desce um pouquinho aqui na tela do Spotify e a gente sempre tem essa caixinha de pergunta aqui, onde a gente quer tirar dúvidas e conhecer um pouco mais das opiniões de vocês, o que vocês acham, né? Eu queria que vocês comentassem aqui na nossa caixinha como você cuida da experiência do cliente no seu negócio. Responde aí pra gente entender um pouquinho mais como você faz isso aí no seu negócio. E junto com isso, eu queria também trazer um outro ponto aqui para vocês, galera, que é um ponto central que o Mifano trouxe aqui, que é, cara, como você cuida de CX, da experiência do cliente. Isso é chamado, né, nos jargões aqui de gestão CX, Customer Experience, experiência do cliente, CX. Eu queria convidar vocês para irem lá no meu Instagram, @bruno.nardon, entra lá, vai lá na minha DM, lá no direct, lá onde você me manda mensagem, e escreve CX, essas duas letrinhas, dá um enter, não escreve mais nada, só essas duas letras, dá um enter, e o nosso time vai mandar para vocês, tá? Não vai ser eu, vai ser o nosso time, combinei aqui com o meu time, que não dá para eu ler todas as mensagens que eu recebo, algumas eu leio, outras não, né? As principais do meu time manda para mim para eu ler, mas eles vão mandar para vocês um link com todo um framework que tem a pirâmide de mensuração de CX que a gente usa aqui no G4 e que é muito baseado num pouco disso que o Mifano trouxe aqui pra gente, né? Então, como você cria ali, né? Você tem uma pirâmide e a primeira coisa que você tem claro para fazer uma experiência do cliente muito bem feita, galera, é que a sua organização tem uma base cultural que seja focada no cliente. Então, de nada adianta o Mifano ter, o sócio deles tem, se na ponta isso não chega, se as pessoas não se preocupam de fato com a experiência do cliente, não é só o dono, é quem está na ponta, tem que ver, tem que enxergar aquela fricção, tem que entender o que está acontecendo ali de bom e de errado e poder trazer isso, seja se ele tem autonomia para resolver ou para alguém que tem responsabilidade de resolver isso. Depois que você tem essa base cultural na tua empresa bem identificada, bem feita, você passa para uma parte de, cara, analisar dados, indicadores da sua operação. Quais são os dados e indicadores que você vai ter e como você analisa isso de uma maneira que ele te mostre onde estão os gargalos, onde estão essas grandes fricções, onde estão essas grandes oportunidades, olhando o quê? Para a jornada do seu cliente. Então você vai olhar a jornada do seu cliente, dos seus diferentes clientes, que a gente chama aqui de stakeholders, né? Um cliente, no caso do Mifano, é um médico. Como que é a jornada dele? De chegar, de buscar horário, da secretária, se tem ou não tem, se ele tem como eu faço, se ele não tem como eu faço, como que eu posso atender isso. Você viu a sala tá ok, a saída, pagamento, cobrança. É toda a jornada, tudo que ele faz, tudo que se passa na cabeça de, putz, e como que eu faço isso? Como que eu faço isso melhor? O que eu poderia fazer? E quando você tem dados e indicadores nessa jornada inteira, fica muito mais fácil de você metrificar aonde você tem que melhorar aquela experiência, tudo isso, de novo, focado na experiência do cliente e, em paralelo a tudo isso, você tem ali todos os seus colaboradores dando feedback diariamente do que está funcionando, o que não está funcionando, o que eles estão vendo de retorno dos clientes e dos diferentes stakeholders. Um deles, aqui no caso, o médico, o outro, o paciente, o outro, seu próprio time interno, então a camareira, que vai lá para arrumar, a secretária, que atua no fim do dia e presta aquele serviço. Como você arruma a vida de cada uma dessas pessoas, porque no fim do dia não é só seu cliente também é seu cliente externo, para você ter essa pirâmide de mensuração de Customer Experience, de CX no G4. Então vai lá, @bruno.nardon e digita CX para receber esse material quentinho, lindo, que o nosso time preparou
com tanto amor e carinho para você aprender mais e aplicar aí no seu negócio e evoluir. Maravilhoso isso, né? Você vê, Mifano? Olha só que maravilha. Maravilha, é isso aí. E daí, cara, eu trago isso daqui para você, né? Como que vocês treinam esse seu time de profissional que tá ali na ponta, no dia a dia, seja a camareira, seja a secretária, seja essa pessoa do time que está em cada unidade, para fazer esse monitoramento e garantir que esse nível de qualidade aconteça de maneira igual em todas as suas unidades. Como que você faz isso, cara? É um baita desafio, especialmente quando você cresce, né? Então, assim, eu acho que tudo começa com uma cultura, né? Então, assim, lá no começo, quem fazia isso éramos nós, né? Então, eu gosto de dizer que, a gente gosta de falar lá que a gente não ensina o que a gente não sabe, né? Então, no começo, quem fazia a venda era eu, o telefone que tocava no site era no meu, eu ia lá, recebia o médico, fazia a visita, depois fazia o onboarding e tudo mais, então, assim, você vai fazendo. E a gente... Só um parênteses, eu acho isso muito legal, que aqui no G4, um dos nossos motes é aqui só ensina quem faz, que é a mesma coisa. É isso aí. Você tá falando, só ensina quem faz. É a palavra, pô, conscientize e tal, mas o exemplo arrasta. Só sabe ensinar quem faz, né? Então a gente fez isso, os primeiros 50 médicos eu recebi todos, depois outros 50 meu outro sócio, então a gente foi por aí, por diante, então assim, porque eram coisas novas, né? E aí acho que é muito dessa cultura, né? A gente tem uns valores lá, encantamos nossos clientes, então assim, pediu um, você faz 3, então assim, acho que surpreender isso, acho que a gente tem um time muito engajado, acho que uma coisa legal que a gente tem é que a gente tem muita gente que está desde o primeiro dia com a gente, há muitos anos, então a gente tem 6 anos, tem uma galera de 6 anos, uma galera de 5 anos, a gente recentemente, a gente roda pesquisa, você falou um negócio que é importante, né? Você falou cliente tem o cliente interno, né? E aí tem o NPS do cliente, mas tem o eNPS, que é do time interno. E a gente também roda isso e recentemente a gente viu que o eNPS, ele é mais alto quanto mais tempo a pessoa está na liderança. O que é, às vezes, o contrário. Até eu nem sabia disso, a pessoa de RH lá que me ensinou isso. Então, acho que isso é importante, porque isso você consegue manter cultura. Porque se você roda muita gente e tal, fica difícil, porque essas pessoas estavam no começo, elas estavam sentadas comigo, eu estava lá com o meu sócio, você vai indo. Então, cultura é um negócio que é repetição de processo. Então, é um pouco do que você falou de dado, então você precisa olhar a jornada e coletar dados nos diversos pontos ali, coletar o NPS, colocar o CSAT e tal, e entender os pontos de fricção em cada jornada e coletando esses dados. Mas é o que você falou, o time, em especial o nosso negócio, que tem uma parte física, o teu, né, aqui também tem, quando você tem sala, ali você ouve, então assim, aquilo ali é ouro, e como é que você organiza isso para que o time traga isso para você, e como é que você deixa claro pro teu time que você está ouvindo e que você está valorizando aquilo ali, que nem sempre você vai conseguir responder tudo, mas o time que está na ponta tem que ser ouvido, né? Ele está lá, ele manja muito mais do que você, que tá aqui comigo, né, porque eu tive na ponta já no começo, mas as coisas vão evoluindo, então acho que ter essa escuta, né, quem está na ponta, acho que procurar tomar as decisões mais perto da ponta, né? Quem está mais perto da ponta, acho que tem mais capacidade, às vezes, em alguns instantes, em alguns momentos, para tomar uma decisão. Então, acho que tem essa questão da cultura, de encantamento do cliente e tudo mais, mas acho que isso que você falou do cliente interno é fundamental. Eu acredito muito que para o teu cliente, vamos chamar de cliente externo, eu acredito muito que para ele gostar de você, primeiro o teu time precisa gostar de você, né? Então, assim, brilho no olho do time... Isso não tem igual. Tem uma coordenadora lá da Humanidade que é muito legal, que ela fez um processo seletivo na Livance, ela não passou, e um dia ela me mandou uma mensagem no LinkedIn, eu não tinha conhecido ela falou, oi, tudo bem e tal, eu fiz um processo na Livance faz 2 anos, eu não passei, mas pô, eu admiro muito a empresa, e de lá pra cá eu evoluí, assim, assado, eu queria saber se eu posso, né, aplicar de novo. E eu, na hora respondi, achei muito legal, falei, pô, claro, né, e ela foi aprovada. E aí ela disse que muitas vezes quando vai um médico conhecer a Livance para entender como é que funciona pro médico, ela disse que muitas vezes ela conta a história dela com a Livance. E aquilo ali é muito potente, né? Porque a pessoa fala, puta, isso aqui, pô, esse negócio é legal, né? Assim, isso aqui contagia as pessoas, né? Então ela fala, o dia que ela me falou, pô, eu conto a minha história pro médico, porque assim, o cara já entendeu que funciona, tem 7 mil médicos, tem 17 unidades, eventualmente ele quer tirar algumas dúvidas específicas, mas isso contagia as pessoas, né? Como é que a gente... divulga essas histórias. Acho que o nosso negócio tem uma missão muito legal. Cada médico é uma vida, são 10 anos de estudo, são frustrações, né, desafios. Pô, é difícil, custa caro a faculdade de medicina, muita gente se endivida, são sonhos, né? Em geral, alguém vai fazer medicina, vai fazer o profissional de saúde, né? Tem uma coisa envolvida de sonho, de impacto, e a realidade impacto mesmo. De impacto, e a realidade é muito difícil, né? E a gente procura
compartilhar muitas dessas histórias, né? Outro dia a gente criou um quadro recente no nosso All Hands lá, que chama Por quê, né? Tipo, por que a gente faz o que a gente faz? E aí outro dia veio uma menina do time de vendas, né? O time de Inside Sales, e ela comentou que entrou um cara em contato lá, e ele falou, não, eu quero fechar porque é para minha irmã. A minha irmã tá se formando e eu acompanhei ela desde o início, eu conheço ela desde criança, e ela é puta profissional, estudou, batalhou, então eu quero dar um consultório da Livance para ela, eu quero fechar o plano anual, que eu quero que ela esteja tranquila durante 1 ano. Irado. E o cara chorou no telefone Irado. com a nossa vendedora, que chorou junto, sabe? Então, Eu tô assim, quase chorando você aqui, dividir cara. essas coisas, uma vez teve Emocionante. mais uma história aqui, dá pra contar umas mil, teve um casal que foi lá e eles queriam dar um consultório de presente pra filha, que a filha tava se formando. E eles não iam ter condição de comprar uma sala, Sim. pagar tal. Eles falaram assim, tem como a gente imprimir esse contrato, porque é um contrato digital, tem como a gente imprimir pra gente dar? E aí eles colocaram no envelope e botaram na árvore de Natal, pra dar de presente, cara. Então, assim, a gente vai realizando, é o sonho da família, tem muitos desses médicos hoje em dia. É interessante você ver o dado do setor de saúde, até uns 10 anos atrás se formavam 10 mil médicos por ano no Brasil. Pulando para hoje estão em 30 mil, então você teve um boom de faculdades. E aí você tem um perfil socioeconômico diferente, que muitas vezes não tem o pai ou a mãe que tem o consultório já ou que vão dar de presente. Muita gente é a primeira pessoa da família que faz faculdade. Então a gente vê o impacto que isso causa no paciente, na família, nesse crescimento. Então acho que isso dá esse gás da gente entender que, pô, você está atendendo o telefone para o paciente, putz, é alguém que está precisando encontrar o médico. E aquele médico que você está atendendo falando, consultório do Dr. Bruno, puto, o cara estudou 10, 15 anos, e se não tiver alguém com atendimento legal, não adianta nada ter feito mestrado, doutorado, né? Então, acho que fazer o time, cada um entender esse papel e que cada um mexe o ponteiro de fato, acho que isso, né, impulsiona a galera, né? Que porrada, cara. Parabéns pro caralho. Negócio com propósito, principalmente desse de ajudar o empreendedor, que no fim do dia o médico é o empreendedor. É isso. Vocês são Tá totalmente alinhado com o que a gente acredita aqui, cara. Mudando um pouquinho de assunto, que a gente já falou bastante da Livance, e, cara, eu poderia ficar aqui com você horas e horas conversando, que o papo é sempre muito gostoso, sempre tem muito aprendizado quando tô falando contigo, mas a gente tenta ficar ali entre 1 hora e 10, que é o tempo que a galera tá fazendo academia, né, indo, voltando, tá no trânsito. E a gente já falou bastante da Livance, mas teve algo, né, ali na tua trajetória que também mudou, né, a tua vida, o antes e o depois, que foi esse 1 ano que você passou lá em Stanford, né? E eu recentemente terminei o OPM, eu lembro que, logo depois que a gente se conheceu, a gente estava num evento, acho que foi em Boston, daí logo depois a gente foi pro Vale do Silício junto, né? Que foi o Brasil at Silicon Valley, o outro lá que tem em Harvard, que eu esqueci o nome, Brasil Conference. A gente se encontrou lá e daí, você me mostrou, falou, estudei aqui, fiquei 1 ano. E eu lembro até que eu falei, caralho, 1 ano aqui, que irado, né? Mas, pô, não faz sentido, talvez tenha outros programas. Eu vi lá um programa de 6 semanas, que é o LEAD, né? For Executive. Um de executivo, Be a Leader Who Matters, eu acho que é esse que eu quero fazer, esse aí num dia ainda faço. É mais para executivo, menos para dono, né, de empresa. E daí eu acabei vendo que o OPM, que é o Owners and President Management lá de Harvard, era algo que conversava um pouco mais comigo, acabou tendo um Covid no meio do caminho aí, que fez e depois eu me formei agora esse ano, né? Acabei recentemente. E para mim, cara, assim, além da sala de aula, dos cases, o que mais me impactou de fato foram as trocas que eu tive com as pessoas fora da sala de aula, né? Outros donos de empresa, passando por momentos semelhantes, ou que já tinham passado por coisas que, eu me questiono, né? Muitas vezes, e ter alguém ali para você conversar e perguntar e ver como aquelas pessoas resolveram, né, aquilo, dado o momento de vida deles, é algo que é super diferente, principalmente para você renovar a sua própria ambição, né? Eu acho que essa renovação de ambição é algo super importante, né? Que você bem falou ali, tava lá, daí estudava o case do Airbnb, via o dono do Airbnb lá, o fundador, falar, caramba, cara, que loucura, o cara tá aqui na minha frente, ele é gente igual eu, a minha diferença para ele é nenhuma, vambora, dá para fazer, vamos fazer o negócio acontecer, né? Isso renova muito a tua ambição. E que é um pouco do que a gente faz aqui no G4, né? Trazer essa renovação de ambição e trazer esses aprendizados também para esses empreendedores, para que eles possam olhar e falar, cara, tô bem, mas dá para estar muito melhor, dá para impactar muito mais. Nesse contexto, o que foi o principal aprendizado que você teve nesse programa? E qual que, né, nesse programa de 1 ano,
assim, que você pensa, cara, qual foi o aprendizado que eu tive ali, que foi super importante, que mudou a tua vida, e quão importante é você, como empreendedor, também estar inserido nesses ambientes com outros empreendedores que você possa trocar, que você possa ter essa abertura de ter o kimono aberto e trocar. A gente tem muito contato, né? A gente tá, cara, em contato com muita gente, a gente tem esse networking, né? Mas tem muita gente que não tem. Então, se você pudesse dar um grande aprendizado, assim, isso daqui foi um grande aprendizado que eu tive lá em Stanford, que, mudou minha vida, e qual é essa importância de você estar envolvido entre outros empreendedores que estão vivendo coisas semelhantes para você também se desafiar. Se puder trazer esses dois pontos aí, para quem está ouvindo a gente, vai ser muito bacana. Boa. Vou começar pela segunda enquanto eu penso a resposta boa para a primeira. Só pergunta fácil aqui, né? Aqui as perguntas não vêm antes, então a gente tem que ir virando que é mais legal. Eu acho assim, essa questão do networking, de você conviver com outras pessoas que estão em situações similares, tudo mais, eu acho que é fundamental, né? É muito difícil alguém ter empatia por alguma coisa que você não conhece, né? Então assim, cara, a gente fala, putz, eu sei que a vida de não sei quem é difícil. Cara, a gente não sabe literalmente porque se você não passou. Então assim, eu digo de diversas fontes, né? De diversos tipos de profissionais e tudo mais. Então é muito difícil alguém entender o que você está passando, o teu desafio, a tua ansiedade, se é alguém que não passou por aquilo ali. Então eu gosto muito de conversar com outros empreendedores que estão há alguns anos na minha frente, né? Puta, é ótimo. Esse cara já viu o que eu estou vendo, se eu puder aprender com o nosso, é bom, aprender com o outro é melhor ainda. E também muita gente que está, né, começando, vem conversar. Então acho que o empreendedor naturalmente tem essa abertura de conversar com outros e tal. Claro, nem todo mundo tem o network, mas acho que você vai atrás, né? Acho que você estava separando, né, os perfis no início. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu estava querendo empreender. Aí um cara falou, você quer empreender, você tem que falar com o Rigonati lá das telas, que o cara é o guru. Eu falei, cara, me apresenta esse cara lá. Semana que vem tava tomando um café com o cara. E aí foi até curioso contar a história, porque dali pra frente, a cada 6 meses eu voltava nele, pegava algumas ideias, um feedback, depois eu tava, puta, olha, eu fiz isso aqui, ó, deu errado, deu certo. E aí, sei lá, 4 anos depois que eu fui levantar capital, eles investiram. Então, assim, a gente já se conhecia. Irado. Então, assim, você montar esse networking também com investidores também é legal, porque, claro, nem todo negócio precisa de investidor ou quer ir por esse caminho, mas você ouvir a cabeça do investidor, como ele analisa o teu negócio, como ele te provoca também é muito legal. Acho que esse é um dos benefícios de você ter investidor, conversar. Mas acho que esse networking de outros empreendedores é fundamental se inserir, e acho que diferentemente de lá de trás, né, quando eu estava estudando em Stanford em 2016, e acho que o network de lá me ajudou muito. Você olha no Brasil hoje, você tem várias outras fontes de networking, o empreendedorismo decolou, você tem várias aceleradoras, várias incubadoras, então assim, tem um monte de evento, tem o G4, então assim, tem um monte de jeito de você sair, mesmo que você não conhece ninguém, mesmo que você veio de outro estado, né, acho que quando a gente está em São Paulo é mais fácil, as coisas acontecem mais aqui, mas hoje dá para ir atrás, às vezes você recebe mensagem de, eu quero conversar com você, sei lá o quê. Aí você tem que até aprender como é que você faz um approach em alguém, para tentar tomar um café, alguma coisa. Isso tem uma história legal com o Pedro Sorrentino, sabe, que você conhece, né? Cheguei nos Estados Unidos, queria começar a montar um networking lá. Eu mandei um e-mail para ele, arrumei o e-mail dele. É um brasileiro que mora no Vale há muito tempo. Obrigado, Pedro. Você é um lindo. Temos que trazer ele aqui de novo, E eu tô falando essa história porque a gente brinca assim, mas eu comecei a falar, tem um brasileiro no Vale, trabalha com Venture Capital, eu quero entrar disso aí, quero tomar um café com o cara. Aí peguei, arrumei o e-mail do cara, sei lá como, mandei, vamos tá. E eu lembro que ele me deu uma resposta, espero que não tô expondo ele aqui, mas ele falou assim, esse trimestre eu tô com a agenda lotada para conversas exploratórias. Ou seja, uma conversa mais ampla, assim, né? E depois em Stanford eu tive alguns treinamentos de, você quer conversar com alguém que você não conhece, que tem agenda cheia, como é que você, né, se aproxima dessa... Como você faz o pitch? Escreve? Então, Nardon, o Pedro, eu queria falar com você, Nardon, eu quero falar com você, porque você montou a operação no Brasil de uma startup global, e aí naquela época teve isso, e hoje eu estou fazendo exatamente aquilo, então eu lembro que você saiu na mídia falando isso aqui, eu estou com problema exatamente disso, será que eu posso pegar 20 minutos do teu tempo para isso? Inclusive, conheço tal pessoa e tal, e ainda mais se vier recomendar de alguém que conhece ele, melhor ainda. Ou seja, você associa o teu desafio com um momento exato, porque às vezes a pessoa fala assim, putz, legal, o Nardon é incrível, mas dependendo do que a pessoa está fazendo, talvez a tua experiência não seja tão... Eu brinco assim, que se você tiver meia hora para sentar com o Bill Gates, por mais incrível que ele seja, provavelmente ele não é o melhor cara para te ajudar do G4, tem outras pessoas melhores.
Então, assim, como é que você faz esse approach? Como é que você vai construindo isso? E aí, né, uma coisa puxa a outra. Então, acho que isso é fundamental, eu procuro fazer bastante, conversar com muita gente, acho que todo mundo tem que fazer. E o maior aprendizado que você teve? O maior aprendizado, eu acho que é um pouco desse de pular, assim, se jogar, sabe? Empurrar. Você entender, empurrar e se jogar um pouco no incerto, né? Porque quando você é investidor, é muito planilha, muita conta e tal, e aí você vai aprender que tem coisa que não tem conta, sabe? Não adianta você fazer um business plan de 5 anos numa startup. Não vai funcionar, sabe? Você faz uma projeção de caixa de 2 anos, como é que você vai alocar? Você faz alguma referência. Mas tem hora que não tem, sabe? Tem hora que você tem que tomar decisão. Eu acho que o Bezos da Amazon tem um negócio legal lá. Você deveria tomar decisão com 70% da informação. Se você esperar chegar em 90%, na média você vai demorar muito e as decisões não vão ser melhores. Então assim, você tem que pular. Você tem que se acostumar com isso. E aí, claro, eu aprendi isso muito mais fazendo do que estudando, né? Na prática, o maior MBA que tem é empreender, mas acho que ali muito de você ver isso, do exemplo, da cultura, de entender que o cara estava ali 10 anos antes e hoje ele está lá. E ele, quando ele entrou lá, ele estava com um monte de medo, estava se sentindo inferior aos outros, falando, puta, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu fui aceito nesse lugar, tal? Então, acho que muita gente fala de MBA, dos cursos, especialmente em faculdades dos Estados Unidos, essas que tem, né, que você pega um brand legal. Muito disso é confiança, te dá confiança, né, e obviamente te abre porta, tal, mas te dá confiança de, cara, vamos pra cima. E às vezes o que as pessoas precisam é um pouco de confiança também, de acreditar no taco, de que não tem receita de bolo, não tem caminho perfeito, e às vezes você precisa ir. E com a cabeça também de que, puta, se der errado, deu certo também, né, com planejamento. Mas, cara, um monte de gente que, né, tem muito fundo que gosta de investir em cara que tá empreendendo pela segunda vez e que deu errado na primeira. Acho que fora do Brasil, acho que isso é mais consolidado que no Brasil. Acho que o Brasil ainda talvez não lida tão bem quanto o fracasso, mas acho que está evoluindo. Mas é isso, se a pessoa é inteligente, aprendeu uma vez, deu errado, putz, a segunda, né, imagina se você for montar, a gente brinca lá, imagina que fez 3 vezes, né? É isso, fez. E deu certo nas 3. Deu certo. Pô, galera! Que loucura, hein? Se puder dar certo nas 3 em vez de errar 3, é melhor ainda. Então, vai conversar com quem deu certo 3 vezes, né? E com quem deu errado também. Com quem deu errado. Mas é isso, entender que dentro de um planejamento, se der errado, deu certo. E tem uma hora que você tem que botar o anzol na água, senão não vai pescar, né? Bom, indo aqui para a reta final do bate-bola com o gestor, vou fazer uma pergunta, você responde, bate pronto. Tipo a Maria Gabriela, sabe? O que constrói um bom gestor? A prática e o estudo. Qual foi o maior ensinamento que você teve trabalhando no mercado financeiro? Eu não sei se ele foi do mercado financeiro especificamente, mas foi um dos chefes. Eu tive 2 chefes na vida. Hoje eu tenho os mais de 200 do time da Livância e os 7.000 profissionais, mas ele falou para mim, ele falou, foram 2 ensinamentos dele, mas um que eu ia falar a gente tem 2 coisas na nossa carreira. A gente tem nossa reputação e nosso conhecimento. 2 coisas. Então, assim, eu sempre levei muito isso, reputação e conhecimento. Então, você tá sempre estudando e a reputação é fundamental, porque, puta, você vai pegar dinheiro, você vai tentar captar dinheiro do cara que lá atrás foi teu cliente, o advogado que um dia estava na outra ponta de você, depois vai estar do teu lado. Então, assim, reputação... O mundo dá voltas. O mundo dá volta, o mundo não gira, ele capota. Então, assim, o karma, ele existe porque você continua fazendo e sendo autêntico e disciplinado com aquilo que você faz, pro bem ou pro mal. Então, muito bom. Ele me falou isso, eu vou fazer... Porrada. Vou postar isso daqui, eu vou te marcar. Pode marcar, eu tô reflexivo um pouco, porque mês que vem faz 20 anos que eu me formei. E aí eu comecei a, né, quais são as coisas que te ensinaram e tal, e essa é uma das frases que me pega muito, assim, conhecimento e reputação, né? Qual o maior desafio de empreender com saúde no Brasil? Olha, o maior, não sei se o maior, mas assim, acho que é uma falta de abertura para a inovação. Acho que existe uma aparente, acho que assim, eu acho que ele é mais aparente no sistema, que está todo mundo querendo novas soluções, mas na real, quando você vai ver, o pessoal não está muito aberto, não é bem assim, sabe? Questiona-se muito mais do que, sabe, aquela coisa de, putz, vamos ver, deixa a gente testar, eu quero entender e tal. É claro, tem coisas quando você está mexendo com a saúde de alguém e tal, e isso passa um pouco por isso, né? É até interessante quando você pega o livro do Netflix lá do A Regra é Não Ter Regras, quando ele fala muito da cultura e tal, ele fala, olha, pessoal, isso aqui é muito legal,
Mas isso aqui não funciona para todos os tipos de negócio. Isso aqui não funciona para o hospital. Não para funciona. Ser regulado. Hospital é uma máquina treinada para repetir processos sem erro. Então, assim, é difícil você inovar. Então, assim, o setor está num momento difícil e é natural. As pessoas que estão ali estão mais treinadas para repetir processos e para não errar. Então tá certo, não tá errado. Não tá errado, mas é como é que você convive com isso, porque senão você não tem inovação, não tem melhoria. Senão parece que o setor de saúde está tentando corrigir a Blockbuster em vez de criar o Netflix, sabe? Assim, então, eu acho que tem essa... Qual conselho você daria pro Cláudio que estava começando a carreira? Eu ia brincar que é conhecimento e reputação. Eu acho que conhecimento e reputação é muito bom, assim, mas eu acho que, assim, eu gosto muito a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, então você tá rodeado de gente boa, né, você fazendo a coisa certa, rodeado de gente boa, isso te puxa pra cima, né, assim, eu tenho um grupo de amigos de alguns amigos de infância, caras que a gente fez cursinho junto, a gente fez faculdade junto, um grupo de 3 ali, a gente não imaginou que a gente ia poder entrar na faculdade que a gente entrou, porque não sei quem falou pra gente que não dava, e a gente foi lá, a gente não era bom aluno, e a gente entrou junto. E aí tem um negócio de um puxar o outro, sabe? Assim, então você juntar essas pessoas, amigos, né, de fato, né? Porque acho que é importante amigo, não dá só pra você ter networking, acho que a vida precisa de amigo mesmo. Mas se você tiver amigo que te puxa pra cima, sabe? Que te desafia, que torce por você, acho que tem vários estudos, né, que falam que um dos pilares de você viver mais é você ter bons amigos e tal. Mas eu acho que juntar isso com, né, boas amizades com pessoas que te puxam, né? Que sobem tua barra, que te estimulam e tal. Então eu acho que você cultivar isso, gastar tempo e cultivar esse tipo de relacionamento, eu acho que ajuda muito, sabe? Boa! E, cara, tem algum livro sobre qualquer tema que você leu, gostou muito e gostaria de compartilhar com a galera aqui? Cara, tem muito, mas tem um livro que eu li no começo da carreira ali, a gente tá falando um pouco disso, assim, e eu acho que a gente falou muito de networking, de relacionamento e tal, que é um livro de 60 anos atrás, lá do Dale Carnegie, que o título é horroroso, né? A arte de fazer amigos e influenciar pessoas, né? Porrada. Então, assim, eu li lá atrás e, putz, dá para ler de novo, acho que é uma leitura, e eu acho que, acho que se todo mundo se comunicasse bem, soubesse, né? Assim, você vê no dia a dia do trabalho, das coisas, 90% dos problemas não é que as pessoas estão discordando, é que a comunicação não tá boa, assim. Então, você conseguir se vender bem, se colocar, explicar de forma simples. Então, assim, acho que essa parte de comunicação e de lidar com os outros, puta, é meio caminho andado. O resto, né? O resto vai. Meu querido, muito obrigado. Aula. Falei para vocês que estavam aí que vocês iam ter uma aula e vocês de fato tiveram. Espero que tenham anotado muitos aprendizados aqui. Lembrem-se, entra lá, @bruno.nardon, manda lá no meu DM CX para receber o material aí sobre Customer Experience. Lembra também de seguir a gente nas nossas mídias sociais, então @G4 Podcasts, seguir a gente aqui no canal do Spotify, ativar o sininho para todo novo episódio que a gente solta, você receber também ele, mandar para os seus amigos, mandar para os seus amigos médicos, os amigos aí do setor de saúde, todo mundo que tem algo, né, relativo aí, acho que é super legal esse case, e também para vocês aí que trabalham com CX para aprender um pouquinho mais com essa grande experiência que o Mefano trouxe aqui para a gente. Galera, um grande abraço e até a próxima. Um abraço!